No Brasil, existe uma cultura em relação à saúde muito forte. Ela está mudando, mas existe uma cultura muito forte de cuidar da saúde somente quando os sintomas já estão aparecendo, quando doenças já estão presentes, ou quando as complicações já estão ocorrendo na nossa saúde. Existe uma cultura muito forte de resolver as coisas em pronto-socorro. Tá? E a gente sabe, né, pessoal, eu sou médico, enfim, a gente sabe que pronto-socorro não é lugar para estar resolvendo problemas de saúde crônicos. Pronto-socorro ele é feito para resolver eventos agudos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês sobre a importância de mudar esse paradigma. Porque as grandes transformações, as grandes mudanças que podem ocorrer na saúde, particularmente na nossa saúde, elas estão em fazer coisas todos os dias, de forma silenciosa, de forma disciplinada, de forma constante. A nossa saúde é resultado da construção dos nossos hábitos. É o resultado da construção de escolhas que a gente faz ao longo do tempo. Vocês sabiam disso? São nossas escolhas no dia a dia, nos fins de semana, nas festas, no dia a dia da nossa alimentação, quando a gente não decide não ir na academia. É a somatória disso ao longo do tempo que vai ditar como a nossa saúde vai se desenvolver. E o que eu vejo ao longo dos últimos 25 anos, tratando pacientes, e na faculdade aprendi a tratar doenças, não aprendi a preveni-las, aprendi a tratá-las. Quando se falava em prevenção, sempre era muito pouca ênfase, muito pouco impacto, muito pouca atenção era dada pelos nossos professores para falar sobre medicina de precisão, medicina preventiva. Então a gente aprende na faculdade a tratar doença, a tratar complicação. Mas o grande jogo não está nisso. O grande jogo está em a gente tratar antes que as doenças aconteçam. Identificar sinais mais precoces. Vou contar uma coisa para vocês. Eu, durante muitos anos, eu estou formado há 25 anos, durante muito tempo, eu me senti desanimado com a medicina, tá? Vou contar isso para vocês. Eu me senti desanimado, não estava feliz com a forma como a medicina estava se desenrolando e com a forma, principalmente, como eu enxergava isso. Porque eu percebia que a gente chegava muito tarde. De um lado, fazendo uma medicina feijão com arroz, do outro, tratando pacientes que estavam tão somente preocupados em tratar a complicação. Sabe uma coisa que eu mais ouço é: doutor, não tem nada de grave, né? Não tem nada de grave. Esse é o maior erro que os pacientes podem cometer, é relaxar ao saber que não tem nada de grave, quando na verdade os problemas já estão acontecendo. Mas às vezes as pessoas acabam fazendo exames só para saber se não tem nada de grave, se não tem um câncer, por exemplo. Esse é o maior erro que a gente pode cometer na nossa saúde. Vocês sabiam disso? O maior erro. Quando eu comecei a estudar longevidade, quando eu comecei a estudar medicina esportiva, quando eu comecei a estudar mais sobre benefícios do exercício, musculação, exercícios resistidos, quando eu comecei a estudar mais sobre o metabolismo, sobre inflamação crônica, sobre resistência insulínica, parece que abriu alguma coisa aqui dentro. É como se voltasse aquele desejo, aquela vontade de tratar as pessoas, de transformar as pessoas. Mas agora a vontade veio com o desejo de
antecipar as coisas, de identificar sinais precoces, de tratar as condições antes que elas aconteçam. E aí eu comecei a me dedicar ao estudo, à medicina de longevidade. Muitos médicos vão dizer assim, isso é falcatruagem, isso é bobagem. Negativo. Agora em 2026, Harvard produziu um conteúdo muito valioso sobre os pilares da longevidade, sobre quais são os hallmarks da medicina de longevidade. E então isso mostra que os grandes centros, né, já estão olhando para isso. Enquanto a maioria está olhando para a doença instalada, muitos estão olhando para sinais preditivos, medicina de precisão, né? E como a gente pode trazer isso para o dia a dia de uma forma prática, de uma forma fácil e acessível para os nossos pacientes. A partir disso, isso remodelou praticamente a forma como eu trabalho e dentro do meu dia a dia, no meu consultório, e me fez entender muitas coisas que antes estavam distantes, que eu não dava bola, não dava importância, mas que fazem todo sentido para a gente ajudar os nossos pacientes verdadeiramente. E o que eu mais vejo, pessoal, são pessoas sendo tratadas com várias receitas grandes, vários medicamentos, mas quando a gente vai ver, essas pessoas não estão cuidando do seu terreno biológico, da base, não praticam atividade física, já estão com perda de massa muscular, sarcopenia, não tem um condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório adequado, já possuem exames com inflamações de baixo grau, já estão com gordura no fígado, que é um marcador de instabilidade metabólica, já estão com resistência insulínica. E tem muita gente sendo tratada com medicamentos, por exemplo, diabetes. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas com diabetes usando medicamentos e a doença fora de controle. A doença em progressão. Mas as pessoas estão lá usando metformina. Estão lá, muitas vezes, usando insulina. E a doença fora de controle. Porque elas continuam doentes, continuam inflamadas, continuam com resistência insulínica, continuam obesas, elas continuam dormindo mal, ninguém dá atenção para isso. Elas continuam perdendo massa muscular. E o jogo não está na polimedicação. O jogo está em fazer o básico bem feito. E é por isso, pessoal, que eu crio a partir de agora canal aqui no YouTube, Saúde do Futuro. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam aqui e compartilhem os nossos vídeos. Quanto mais essas informações chegarem para as pessoas, melhor. A partir de agora, a gente vai trazer ouro em pó para vocês. A gente vai trazer muito conteúdo. Nada muito trabalhado, nada muito maquiado, como esse vídeo, onde a gente fala sobre coisas realmente importantes e que podem impactar verdadeiramente a saúde de vocês. Meu nome é Rafael Osterman, sou cirurgião bariátrico e digestivo, tenho mais de 25 anos de profissão, tenho 13 especialidades, fui professor de universidade durante 15 anos, universidade privada, federal, ganhei uma bolsa em Harvard na área de gastroenterologia e endoscopia avançada, sou especialista em endoscopia, tenho mestrado em biologia molecular e a partir de agora estou aqui para conversar com vocês sobre saúde, linhas de cuidado, tecnologias, o futuro da saúde, longevidade, medicina de precisão, metabolismo e muito mais coisas aí que estão por vir. Nós temos um ecossistema de clínicas no sul de Santa Catarina, voltadas para diagnóstico e tratamento de doenças do aparelho digestivo, obesidade e agora muito forte, metabolismo e longevidade.
Então cliquem aqui na descrição desse vídeo, vai estar o Instagram do nosso ecossistema, @Osterman Medical Center, e o meu Instagram, dr.rafaelosterman, certo? Sejam muito bem-vindos, compartilhem os nossos vídeos e tragam conhecidos e amigos para que a gente possa estar compartilhando essas informações com o máximo de pessoas possível, tá bom? Vai ser um prazer estar aqui com vocês a partir de agora. Nos vemos.